e agora eu posso te ver. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Cumprimento os irmãos com a graça e paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos? Estamos ainda num número um pouquinho reduzido, mas vamos dar início ao nosso culto, que nós viemos aqui com um propósito, e o propósito nosso é de adorar o nome do nosso Deus. É isso que nós viemos fazer aqui. Convido você a ficar de pé nesse momento. Não sei se você já cumprimentou seu irmão. Se você não cumprimentou, cumprimente seu irmão. Cumprimente pelo menos 50 irmãos aí. 55. Pelos olhos da fé. Já vai profetizando que o pessoal já está chegando aí. Aleluia. Tem sido dias maravilhosos que a gente tem vivido, né? Aqui na casa do Senhor. Essa conferência tem sido uma bênção. Tem sido pontual. Tem sido, eu vou falar uma palavra que é tão legal que todo mundo fala. Tem sido intencional. Amém? E eu fico muito feliz pela vida do pastor Fernando que está aqui, pela vida de vocês que têm estado aqui todos os dias, e temos a certeza de que Deus está fazendo algo neste lugar. Tudo que está sendo falado aqui é uma confirmação daquilo que Deus já vem fazendo na vida de cada um dessa comunidade, e o que o Senhor vai continuar fazendo. Amém? Que nós possamos estar preparados para o que Ele tem para fazer. Amém? Feche seus olhos. Amado Deus, Pai, nós te damos graça nessa noite. Te adoramos, Senhor, porque nós estamos aqui por causa de Ti. Nós chegamos até aqui porque Tu tem nos sustentado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelo dia que nós tivemos. Obrigado pelo nosso trabalho, pela roupa, pelo de comer, Senhor, por aquilo que Tu tens feito, pela provisão, Pai. Muito obrigado mesmo, Senhor. Tu és um Deus maravilhoso. Mesmo sem nós, às vezes, não merecer, Senhor, Tu continua sendo bom, porque Tu és um Deus imutável. Tu és o mesmo ontem, hoje e será eternamente, Pai. Te rendemos graças, Pai. Te pedimos, Senhor, nessa noite que Tu receba o nosso louvor neste lugar, receba a nossa adoração, Te faz presente neste lugar, Pai. Nós viemos aqui por Ti, Senhor, é por Ti que nós estamos aqui, Pai. Por isso, Pai, recebe, Senhor, a nossa adoração em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Essa canção só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Oh, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus, fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Oh, eu sou Teu, oh, eu sou Teu. Incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem Tu és e enche o meu coração. Santo, Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo.
dessa canção, só Tu és Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és Senhor. Digno da minha vida, Tu és Senhor. Oh, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus. Fonte da salvação, só Tu és Jesus. Digno da minha vida, Tu és Jesus. Oh, eu sou Teu. Oh, eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu confio somente em Ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. Santo, és incomparável. Sim, sim, Tu és Senhor. Ah! E mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Tudo está preparado aqui. A casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar
teus filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Jesus, só tu és santo, só tu és santo. Oh, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo, só tu és santo. Oh, oh, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Não há nos céus, na terra, nenhum Deus que se compare a ti. Nós adoramos aquele que faz, nós adoramos aquele que faz fogo aos seus ministros. Nós adoramos aquele que faz vento aos seus anjos. Nós adoramos aquele que faz fogo aos seus ministros. Somos seus ministros, não negue o seu fogo. Somos seus ministros, queremos queimar, queremos queimar. Somos seus ministros, não negue o seu fogo. Somos seus ministros, queremos queimar, queremos queimar. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. E uma coisa vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. E é aqui que eu me sinto muito bem, é aqui que eu me sinto muito bem, é aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. É aqui que eu me sinto muito bem, é aqui que eu me sinto muito bem, é aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor.
Veja, a vida está tão perto. Prove, a paz não está tão longe. Cadê as sombras que nos seguiam? Quebrou o cristal do nosso orgulho ao chão, ao chão. Veja, a vida está tão perto. Prove, a paz não está tão longe. Cadê as sombras que nos seguiam? Quebrou o cristal do nosso orgulho. Veja os tronos de outros reis dobrados ao chão. Até o meu coração se deu. Eita, tudo se rendeu. Quem não louvará? Quem não temerá o Rei? Veja os tronos dobrados ao chão. Até o meu coração se deu. Eita, tudo se rendeu. Quem não louvará? Quem não temerá? Importa que ele cresça, maior que toda a sombra que a gente projetou. Importa que ele seja o único Senhor. Importa que ele seja maior que toda a sombra que a gente projetou. Importa que ele seja o único Senhor. Veja os tronos de outros reis dobrados ao chão. Até o meu coração se deu. Eita, tudo se rendeu. Quem não louvará? Quem não louvará? Quem não temerá o Rei? Yeshua, Yeshua. Todo joelho se dobrará, todo joelho se dobrará diante do Rei, diante do Rei. Veja os tronos de outros reis dobrados ao chão. Até o meu coração se deu. Eita, tudo se rendeu. Quem não
Nós temos tanta fome, nós temos tanta sede de Ti, não conseguimos conter. Lançamos nossas coroas diante do Teu trono, ó Rei. Não conseguimos reter. E junto com os anjos cantamos em uma só voz: Rei da glória. Nós te amamos, nós te amamos, Rei da Nós temos tanta fome, nós temos tanta sede de Ti, não conseguimos conter. Lançamos nossas coroas diante do Teu trono, ó Rei. Não conseguimos reter. E junto com os anjos cantamos em uma só voz: Rei da glória, Rei da glória. Nós te amamos, nós te amamos, Rei da glória, Rei da glória. Nós te amamos, nós te amamos. E não há ninguém mais belo como Tu. E não há ninguém mais belo como Tu. E não há, declare, ninguém mais belo como Tu. E não há ninguém. Vamos encher esse lugar, vamos encher esse lugar. E não há ninguém mais belo como Tu. E não há ninguém mais belo como Tu. E não há ninguém mais belo como Tu. Não há, não há. Glória a Deus.
Amém? Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Amém. Deus seja louvado pela sua vida, porque você chegou até aqui. Para mais uma vez a gente juntos ouvir a voz de Deus e obedecer. Amém? Estamos nos dias de ouvir e obedecer. Glória a Deus. Eu creio nessa noite que mais uma vez o pastor Fernando vai ser usado por Deus para estar trazendo a mensagem do nosso coração. Vai vir como uma flecha mais uma vez. Quantos têm sido feridos pela palavra esses dias? A nossa esperança é que ela fere, mas ela mesma traz a cura, amém? Eu sei que estamos sendo confrontados nesses dias, né? Mas todo confronto tem um propósito, de tirar a gente de uma zona de conforto e nos conduzir ao propósito de Deus. Amém? Então que você possa receber o pastor Fernando com alegria. Amém, pastor? Pode. Passa logo a palavra aqui para o pastor Fernando. Aplauda o Senhor. Amém? Que o Senhor possa lhe usar mais uma vez, tá bom? Fique à vontade. Amém, gente? Antes de você sentar, senta mais para cá, para perto. Nós ficar junto. Só os remanescentes. Amém, gente? Boa noite. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Amém? Glória a Deus. Irmãos, eu quero repartir algo com você. Eu quero tentar ser breve. Mas eu quero que a gente pense um pouquinho. Na verdade, esses dias, assim, o intuito é trazer a gente para dentro do nosso coração. Eu não sei se já aconteceu com você. Você está sentado ouvindo a palavra, já aconteceu muito comigo. Aí a gente está aqui sentado e o pastor começa a pregar alguma coisa. Ou quem quer que seja esteja pregando, né? Aí a gente pensa assim, rapaz, fulano devia estar aqui. Quem já pensou assim, amém? Essa palavra bem que é para aquele irmão. Rapaz, ia dar certinho para ele. Nossa, pena que ele faltou. Só que nós precisamos entender que a palavra ela não é para a gente olhar para o outro. A palavra é para a gente olhar para dentro da gente. Como eu falei aqui em algum dos dias, o intuito da Escritura é a gente ter ela como um espelho. Vamos pensar da seguinte forma. Todo dia, então você vai sair para algum lugar, beleza? Você vai para a escola, trabalho, qualquer coisa. Você vai sair de casa para ir para a rua. Pela lógica, é imprescindível você sair de casa sem se olhar onde? Porque você olha para ver se você está bem. Sim ou não? Amém? A palavra de Deus, ela funciona como um espelho. O espelho, ele não serve para você olhar a vida do outro. Ela serve para você olhar a sua própria vida. Eu queria que nós pensássemos nessa hora, algo que Deus trouxe no meu coração e eu tenho repartido, é sobre a necessidade de avaliar o nosso coração. Esses dias têm sido bem puxados e têm sido bem intensos, né? E é muita informação, é muita coisa para a gente poder digerir, entender. Mas o desejo do nosso coração é que o Espírito traga clareza. Não apenas clareza, mas disposição para que a gente possa ajustar a nossa vida e o nosso coração. Amém? Eu queria repartir com você nessa noite sobre o que de fato é ser um homem ou uma mulher de Deus. Um homem, na verdade, um homem ou uma mulher segundo o coração de Deus. Você é um homem de Deus ou uma mulher de Deus, amém? Mas por que você acredita nisso? Porque você acha ou porque você de fato tem uma vida alinhada com a palavra? Há uma diferença. Porque existe o tipo de crente que eu acho que eu sou e existe o tipo de crente que realmente eu sou. Igual eu vi um meme uma vez, né, falando assim, se eu tivesse o tanto de dinheiro que os meus filhos acham que eu tenho, porque filho tudo que vê é pai, compra para mim, né? Filho pensa que o pai é podre de rico. Então,
ele falava assim: se eu tivesse o tanto de dinheiro que o meu filho pensa que eu tenho, eu ia viver muito bem. Então, se nós fôssemos crentes, o tipo de crente que nós pensamos que nós somos, muito provavelmente a nossa vida seria vivida de uma maneira diferente. Como estão entendendo? Nós precisamos entender que Deus está procurando pessoas, assim, para a gente entender o primeiro ponto. 3 características de Deus em relação à humanidade. Primeiro, Deus está o tempo todo se revelando quem Ele é. Deus revela quem Ele é, desde o princípio. Segundo ponto, Deus revela o que Ele está fazendo, desde a eternidade sobre a humanidade. Isso fala sobre o seu plano eterno, fala sobre a queda, a redenção, né? a consumação e etc. E o terceiro ponto é Deus revelando para nós, individualmente, como nós podemos cooperar com aquilo que o Senhor está fazendo. Existe um plano de Deus sendo desenrolado nesse momento, desde a eternidade. E a gente precisa entender onde a gente se encaixa nesse plano. Muitos de nós aprendemos a fazer coisas dentro da igreja, fazemos coisas que Deus não nos mandou fazer. Se a gente for olhar, desde o começo a gente já aprendeu a fazer várias coisas, que a gente já se envolveu em várias coisas. E não tem problema nisso. O problema é a gente fazer o que Deus quer que a gente faça. E aí a questão é, que tipo de homem e de mulher que Deus procura para poder, de fato, cooperar com aquilo que Ele está fazendo? Os nossos dons e os nossos talentos não significam muita coisa para Deus. Porque quem que deu os dons? Quem deu os dons? O próprio Deus. E Ele dá para cada um, para quem Ele quiser. Mas o que Deus está procurando em nós, como homens e mulheres, são corações rendidos. Quando nós olhamos para a construção da arca, nós não vemos Deus chamando Noé, porque Noé era um carpinteiro. Quem lembra da história da arca, amém? Se a gente lê rápido, aparentemente a gente pensa que a arca era uma mesa com 4 cadeiras. Era uma obra gigantesca, 120 metros de comprimento, 18 de largura, 15 de altura, 3 compartimentos, uma porta na lateral, toda revestida de pinche ou de betume. Era algo muito grande, mas Deus não achou Noé por causa da capacidade de Noé. Deus encontrou Noé por causa do seu coração. Deus não está procurando homens e mulheres que saibam fazer as coisas. Deus está procurando homens e mulheres que tenham um coração rendido ao Senhor. Porque aquele que tem um coração rendido, ele não vai fazer o que ele quer fazer. Vai fazer aquilo que o Senhor manda ele fazer. Estão se entendendo, amém? Então, nós precisamos entender que para isso Deus vai encontrar homens e mulheres segundo o seu coração. Quando nós olhamos para 1 Samuel capítulo 13, abre aí comigo. Primeira Samuel 13. Encontrou? Diz assim: então Samuel disse a Saul: agiste loucamente, não obedecestes ao mandamento que o Senhor, o teu Deus, te ordenou. O Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém agora o teu reino não subsistirá. Preste atenção. O Senhor já encontrou para si um homem segundo o seu coração, e já o destinou para príncipe sobre o seu povo, porque não obedecestes ao que o Senhor te ordenou. Deus diz, 1 Samuel 13, 13. Amém? Eu gostei de pregar aqui, todo mundo anotando, massa. Hã? Elas são... Tomara que você leia depois, né? Tudo é um processo.
Amém? Então, assim, Deus rejeita Saul, não foi porque Saul não fez o que Deus mandou. Foi porque Saul não fez tudo o que Deus mandou. Nós precisamos entender, irmãos, que existe uma medida para com Deus. Não é sobre eu fazer as coisas para Deus do jeito que eu quero, do jeito que eu acho. É do jeito que Ele quer. Por exemplo, quem aqui ama o Senhor? Amém? Porque você acha ou porque realmente é conforme a Escritura? Existe uma medida para nós amarmos ao Senhor. Qual é a medida? Quem lembra? Quem mais? Mais. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, com toda a tua alma, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. Não é sobre se você ama a Deus ou não. Todos nós amamos. Mas a questão é, eu tenho alcançado a medida que Ele estabeleceu? Como estão entendendo? Então Saul não desobedece, ele foi rejeitado pelo Senhor, não foi porque ele desobedeceu. Foi porque ele não fez tudo o que o Senhor mandou. Você lembra da história? Deus traz uma direção para Saul para ele destruir todo o povo e todos os utensílios e os animais. Saul vai, destrói o povo, poupa os reis e os novilhos para oferecer ao Senhor. Se nós olhamos rápido, a gente vai olhar, rapaz, Saul era fera demais, como é que, cara, ele guardou o melhor para oferecer para o Senhor. Só que Deus não pediu oferta. E a gente vai ver Samuel falando para ele, por acaso o Senhor tem tanto prazer em sacrifícios do que em que se obedeça à sua vontade? A maioria de nós está sacrificando coisas em nome de Deus que Deus não mandou a gente sacrificar. Quantos estão entendendo? Por quê? Porque nós não entendemos aquilo que o Senhor quer da gente. Cara, se você falar comigo todo dia eu vou falar com você sobre ler a Bíblia e orar. Porque eu entendo que nós entendemos as medidas para cooperar com o que o Senhor está fazendo por meio de uma vida de devoção. Como assim, Fernando? Hoje, muitos de nós, a maioria daqueles que fazem parte de uma igreja, eles até querem fazer algo para Deus. Aonde que eles falham? Em não fazer o que Deus quer que eles façam. Como? A maioria de nós é igual um menino. Não sei se ainda hoje é assim, que mudou muito, mas na minha época, vamos supor que a mãe está fazendo um cachorro quente. A receita que a Maria fez ali. E aí, a gente está olhando, ela está fazendo cachorro quente. E a mãe fala assim, menino, vai no mercado comprar. O menino sai correndo antes da mãe falar o que é. Ela está fazendo cachorro quente, faltou alguma coisa, faltou salsicha. A gente acha que sabe o que está faltando. Quem já passou por essa situação? Você chega lá e compra a coisa errada. Você volta, dependendo, se fosse a minha mãe, tinha uma taca garantida para você de recompensa. Você ia ter que voltar de novo e devolver o produto. Como você está entendendo? A maioria de nós está fazendo coisas para Deus porque acha que já sabe o que tem que ser feito. E por isso, ao olhar para a comunidade local, a gente vai ver muita gente cansada e sobrecarregada, porque está fazendo coisa para Deus, em nome de Deus, mas que o próprio Deus não mandou fazer. Está sacrificando coisas que o Senhor não pediu. E aí a gente está cansado e falando, meu Deus, e Deus falando assim, eu nunca te pedi isso. Eu nunca mandei você fazer isso. Não estou entendendo, amém? Então, um homem segundo o coração de Deus não está preocupado com a quantidade do que ele faz. Ele não está preocupado se o serviço dele é com um microfone na mão ou se é com um pano para limpar o chão. Ele está empenhado em fazer aquilo que o Senhor quer que ele faça. Então é necessário que a gente entenda, irmãos, isso, porque qual é o erro? No começo da nossa caminhada, o nosso coração é totalmente dele. Mas com o passar do tempo, o nosso coração deixa de ser dele. Porque agora eu já sei o que fazer. Agora eu já aprendi o que fazer. A gente está igual Moisés. O povo reclama por causa de água, está com sede. Deus fala para Moisés o quê? Vai lá e bate na rocha e vai sair a água e vou saciar o povo. Acontece, bebe.
De novo o povo vem. E aí Deus, Moisés, não tem a rocha. Não, Deus, deixa comigo. Não diga mais nada. Taca na rocha. E o que acontece? O pior de tudo é que porque a gente aprendeu, a água saiu da rocha. O pior não é não ter saído, o pior é porque saiu. Mas a questão não é se o que eu estou fazendo está funcionando, a questão é se o que eu estou fazendo está sendo agradável ao Senhor. O padrão de tudo que eu faço no reino de Deus e na minha vida, porque se eu estou envolvido no reino de Deus, tudo que eu faço na igreja, no trabalho, em casa, na rua, é para a glória de Deus. Então a questão é se o que eu estou fazendo está glorificando a Deus. Como estão entendendo, amém? Então, o problema é que mesmo estando fora da vontade de Deus, aquilo que nós estamos fazendo aparentemente está dando certo. Porque nós aprendemos a fazer. E a consequência de Moisés foi pouca. Foi só não entrar na terra prometida. Se Moisés, que era Moisés, Deus limou ele de lá, imagina eu e você. Eu estava repartindo com o apóstolo, pensando, uma vez eu estava lendo o livro de Êxodo, e o povo reclamando, oh, saudade do Egito, oh, saudade não sei o quê. E eu pensando, rapaz, o povo miserável. Falei, rapaz, se eu fosse o Moisés, naquela época, e aí o Senhor falou comigo assim, quem disse que se tu estivesse lá, tu ia ser o Moisés? Tu ia estar junto com o povo reclamando do mesmo jeito. Porque o nosso coração é duro, irmãos. Então é necessário que a gente entenda que o Senhor não está procurando pessoas com capacidade, com os dons. Quando Samuel vai ungir a Davi, né, ele entra na casa de Jessé, 1 Samuel 16, versículo 6, diz assim, ó, quando chegaram, Samuel viu Eliabe, mais velho, e pensou, com certeza é este que o Senhor quer ungir. Na mesma hora o Senhor repreende ele como? O Senhor, contudo, disse a Samuel, não considere a sua aparência, nem a sua altura, porque eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem, o Senhor vê a aparência. O homem, vê a aparência, mas o Senhor vê o quê? Coração. Eu posso esconder o meu coração de vocês, mas eu não posso esconder o meu coração do Senhor. E esse é o problema. Que nós vamos prestar conta com Ele. Amém? Então eu queria nessa noite repartir com você a necessidade de avaliarmos nosso coração. Provérbios 4, 23 vai dizer assim, ó, sobre tudo que você tem que guardar. Guarda o quê? Ele não está dizendo que Deus vai guardar o seu coração. Porque muitas vezes a gente ora, Senhor, guarda o meu coração. Quem já orou assim, amém? Mas o texto está dizendo, não é Deus que vai guardar, é você que tem que guardar. Nós que decidimos o que entra e o que sai do nosso coração. O que a gente acumula, o que a gente vai alimentando ali dentro. Então é necessário que a gente faça essa autoavaliação para entender se o nosso coração realmente é um coração segundo o coração de Deus. E eu queria repartir com vocês 5 características de um homem segundo o coração de Deus. Como eu falei, é necessário que a gente olhe para a Escritura e entenda se realmente o que eu estou fazendo é segundo a vontade de Deus. Mateus 7, 21, Jesus começa falando o seguinte, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz o quê? A vontade do meu Pai que está no céu. Aí ele vai dizer assim, ó, não é só dizer Senhor, mas é fazer a vontade de Deus. Ele fala assim, ó, naquele dia, muitos vão me dizer, Senhor, Senhor, porventura não temos profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vocês que praticam o mal. Jesus está explicando aqui, ó, pensa comigo, ele está falando profetizar ou ensinar, expulsar demônios, fazer milagres.
Não é qualquer crente dentro da igreja que faz esses sinais. Mas Jesus está falando que mesmo aqueles que fazem esses sinais correm um risco de no grande dia Jesus olhar para ele e falar o quê? Nunca conheci vocês. A questão é conhecimento. O final das contas é Jesus olhando e falando assim: eu te conheço. Eu te conheço. Eu te conheço. Não por pelo que você fazia, mas pelo nosso relacionamento desenvolvido aqui na terra. Segundo, ele fala assim: apartem-se de mim, vocês que fazem o mal. Eu não conheço vocês. Tudo aquilo que eu faço fora da vontade de Deus é pecado. Vocês estão entendendo? Por mais que as minhas motivações sejam corretas, por mais que as minhas intenções sejam boas, se eu estou fazendo aquilo que Deus não mandou eu fazer, eu estou pecando. E foi por isso que Deus rejeitou Saul. Amém? Então é necessário que a gente entenda. Primeira característica que nós encontramos em um homem segundo o coração de Deus, que foi Davi. Tem um coração puro. Diga assim comigo: coração puro. Um coração puro fala sobre santidade, motivações, livre de motivações erradas, imoralidades. Davi já havia entendido isso e por isso a sua oração era essa. O Salmo de número 51, versículo 10, a oração de Davi era: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Coloque em mim pensamentos e desejos limpos e sinceros. Nós precisamos avaliar o nosso coração, como eu falei. O nosso coração precisa ser purificado pelo Senhor. Como estão entendendo? Fernando, mas por que eu preciso de um coração puro? Mateus 5,8, Jesus vai dizer assim, bem-aventurados os puros de coração. Por quê? Porque eles verão a Deus. Eu pensava que pureza para ver Deus era só quando eu morresse. O Senhor um dia falou comigo: o problema de vocês às vezes não é falta de busca por experiências, o problema de vocês é a falta de pureza. A falta de pureza no nosso coração nos impede de ver a Deus, de ter experiências com Deus. Como estão entendendo? Esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Entende? Então é necessário que a gente entenda a necessidade de manter um coração puro. Jesus perdoou os nossos pecados. Em Jesus, Deus perdoou os nossos pecados, amém? E nos purificou. A nossa função não é se purificar. A nossa função é se manter puros diante do Senhor. Fugindo da imoralidade, fugindo do pecado, fugindo de tudo aquilo que nos contamina. Como estão entendendo, amém? Então é necessário que a gente entenda isso. Todos os dias o diabo está colocando na nossa frente porções de coisas erradas, impuras, imundas. Mas quem vai decidir se a gente vai se alimentar disso não é ele, é nós. Como estão entendendo? A gente precisa entender isso. 1 Timóteo 1,5, Paulo escrevendo, ele vai dizer assim: o meu alvo é que todos os cristãos daí sejam cheios do amor que provém de um coração puro e que as suas mentes sejam limpas e a sua fé seja sincera. Um coração puro é o canal pelo qual o amor de Deus transborda sobre nós e através de nós. Como estão entendendo? É essa a ideia, a vida de comunidade, o amor transbordando uns sobre os outros. Fernando, como é que eu faço para manter o meu coração puro? O Salmo de número 19:9, ele vai dizer assim, a obediência ao Senhor nos conserva puros. É a garantia da vida eterna. As ordenanças do Senhor são verdadeiras e todas elas justas. A obediência ao Senhor mantém o nosso coração puro. Como você está entendendo? Não é aquilo que eu acho que eu tenho que fazer. É aquilo que eu preciso fazer. Um exemplo prático é, a gente fala muito sobre oração, sim ou não?
Só que falar de oração não faz de mim um homem de oração. O que faz de mim um homem de oração? Orar. Amém? Então diga assim comigo, eu preciso ser. Ou melhor, desculpe, eu preciso ter coração puro. Segundo coração, um coração quebrantado. Diga assim comigo, coração quebrantado. Isso fala sobre um coração disposto a se arrepender e a confessar os seus pecados. Salmo 34, 18, Davi vai dizer o seguinte: o Senhor está perto dos que têm um coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Deus não está procurando a perfeição em nós, irmãos, porque Ele sabe das nossas limitações. Deus está procurando homens e mulheres que tenham disposição em se arrepender. Davi não era um homem perfeito e a Escritura não esconde isso. Quando nós vemos Davi sendo repreendido depois do pecado com Batseba, Natan chega e conta uma parábola para ele, e aí ele fica furioso e ele fala assim: vamos pegar esse cara, é digno de morte. Natan olha para ele e fala assim: esse cara é você. Davi não fala assim: não fala assim comigo que eu sou rei, quem manda aqui é eu. O que Davi fala? Quem lembra? Pequei contra o Senhor. Davi reconhece que ele pecou contra o Senhor. E aí nós vemos a oração de Davi, uma das orações mais lindas, de confissão e arrependimento. Então nós precisamos ter o nosso coração quebrantado, livre do orgulho. Lucas 18 conta, versículo 9, conta a parábola sobre oração. E aí Jesus fala assim, para aqueles que tinham certeza de que eram justos e que desprezavam os outros, ele contou essa parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro cobrador de impostos. O fariseu se levantou e orou consigo mesmo: meu Deus, eu lhe agradeço porque não sou como as outras pessoas. Olha a oração. Esse aqui é tipo um vice-deus. Eu lhe agradeço por não ser como as outras pessoas. Ladrões, desonestos, adúlteros e até mesmo com esse pecador aqui, o cobrador de imposto. Nós temos a mania de analisar a nossa espiritualidade pela vida do outro. O padrão de análise, como eu falei, não é a vida do outro, é o que? É a Escritura. Então, geralmente, para eu saber se eu sou espiritual, o que eu faço? Eu olho para dentro da igreja o mais pecador. Aí eu pego ele e falo assim: Senhor, eu não sou tão miserável quanto isso aqui não. E aí isso é para a gente se sentir bem. Para a gente se sentir confortável. Como você está entendendo? Só que o padrão não é o outro, o padrão é a Escritura. Porque por meio dela Deus revela o padrão que é Cristo. E a ideia é que nós nos tornemos iguais a Ele. Uma característica da, de fato, a filiação, a nossa filiação em Deus é o quê? 2. Primeiro, se você tem um irmão mais velho, muito provavelmente, que a maioria é esse, o filho mais novo quer se parecer com o mais velho, sim ou não? O filho mais novo quer vestir a roupa do mais velho, quer andar igual ao mais velho, quer estar onde o mais velho. Se eu e você somos irmãos de Cristo, o nosso desejo deveria ser parecido com o nosso irmão mais velho. Como estão entendendo? Vamos supor que você não tem um irmão mais velho. Segundo ponto é um pai. O filho quer estar onde o pai está. O filho quer fazer o que o pai quer fazer. Se eu falar para minha filha que vou sair, mas que não vou levar ela, é confusão. Porque o filho quer estar junto com o pai. Não é sobre o que o pai vai fazer, mas é sobre aonde o pai está. Sim ou não? Se eu e você somos filhos de Deus, deveria haver interesse no nosso coração pelas coisas de Deus. Como vocês estão entendendo, amém? Aí quando nós olhamos a oração, a parábola, versículo 13, Jesus continua e diz assim, o cobrador de impostos, porém, de longe, nem sequer olhava para o céu,
batendo no peito, dizia: meu Deus, tenha compaixão de mim, pois eu sou pecador. Um homem e uma mulher de coração quebrantado, ele não está olhando o pecado dos outros, ele está olhando os seus próprios pecados. Ele não tem tempo para olhar para a vida do outro, ele está preocupado com a sua vida. O Salmo 147, versículo 3, vai dizer assim, ó, que Deus sara os de coração quebrantado e cura as suas feridas. A maioria de nós tem feridas, sim ou não? Mas por que Jesus não nos cura? Porque o problema não é falta de ferida, o problema é falta de coração quebrantado. Porque a chave para a cura da parte de Deus é um coração quebrantado. É um coração rendido a Ele. Como estão entendendo? Amém, irmãos? Como é difícil para a gente reconhecer que a gente é pecador. Você quer saber de uma evidência de um homem de coração quebrantado? Lágrimas nos olhos. Lágrimas nos olhos revelam um coração quebrantado. Como assim, Fernando? Romanos 8, 26, Paulo vai dizer que o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, por quê? Ele nos ajuda em nossa fraqueza porque nós não sabemos como orar. Mas ele faz o quê? Ele intercede por nós com palavras bonitas. Eu entendo que oração tem muito mais a ver com lágrimas nos olhos do que com palavras bonitas. Quando nós nos convertemos, nós não sabemos orar. A gente só sabe chorar. Sim ou não, irmãos? Se você não passou por isso, você não é crente. Porque o nosso coração está quebrantado, porque a gente está constrangido pelo amor, pela bondade de Deus. Eu não sei orar e o meu coração é quebrantado. O problema é que com o passar do tempo, agora eu aprendi a orar. Mas o meu coração endureceu. Porque agora eu tenho um bom discurso. Mas as lágrimas secaram nos meus olhos. Como estão entendendo, irmãos? É necessário que a gente entenda que a única coisa que a gente sabe fazer bem, que a gente é fera mesmo, é pecar contra Deus. Nós precisamos entender que essa luta contra o pecado, irmãos, ela só pode ser vencida aos pés da cruz. Sabe por que a gente não vence as nossas tentações, as nossas lutas? Porque a gente quer lutar contra a carne, contra a nossa carne. Já parou para perceber que a gente tem medo do diabo? Quando a Bíblia manda enfrentar o diabo. E a gente quer enfrentar as nossas tentações quando a Bíblia manda fugir das tentações. Como estão entendendo? Por que a gente vive caindo? Porque a gente vive querendo enfrentar as tentações. Tentação, você não enfrenta ela. Tentação é vencida aos pés da cruz. Se humilhando diante de Deus e reconhecendo que pela nossa força a gente não consegue. Somente pelo poder do Espírito. Não estão entendendo? O problema é que a gente acha que pode vencer. E a gente não pode. Não estão entendendo? Então a nossa maior batalha, ela não é física, ela é espiritual. Eu só perco no físico. Eu só perco a batalha espiritual porque primeiro eu perdi ela física. A minha oração, a ação física, gera uma consequência espiritual. Como estão entendendo? E a negligência dela também. Então é necessário que a gente aprenda a chorar diante de Deus. A se humilhar diante de Deus. Qual foi a última vez que você chorou diante de Deus? Não porque você estava sofrendo. E pasmem, as lágrimas dos santos são tão preciosas que Deus muitas das vezes vai nos permitir passar por lutas e dificuldades para que essas lágrimas sejam extraídas de dentro do nosso coração. Não estão entendendo?
Diga assim comigo: eu preciso ter coração quebrantado. Terceiro ponto, coração submisso. Fala sobre um coração de servo, coração disponível. Salmo 89, versículo 20, o salmista vai dizer assim, ó: encontrei meu servo Davi e ungi com óleo sagrado. Aqui nós vemos o salmista, Davi sendo reconhecido como um servo. Nós estamos procurando títulos dentro da igreja. Na verdade, o serviço desenfreado que nós desenvolvemos nada mais é do que um desejo de ser promovido a alguma coisa, a um título. Como estão entendendo? Nós temos dois extremos dentro da igreja: aqueles que querem servir sem se relacionar. O teu serviço para Deus sem relacionamento não serve, não presta para nada. Como estão entendendo? A gente falou isso agorinha. Tudo que eu faço fora da vontade de Deus. E tem aqueles que não querem servir, só querem ser servidos. Aqueles que acham que os outros é empregado dele, ele é... A igreja é um lugar de serviço, amém? Então a gente precisa entender que o relacionamento vem primeiro do que o trabalho. Jesus nos ensina que maior é quem? É aquele que serve. Escuta isso comigo, irmãos. Independente do título que você vier ocupar dentro da igreja, independente do tempo que você tiver dentro da igreja, a nossa ferramenta de todo homem e mulher de Deus sempre vai ser uma bacia e uma toalha. Não estou entendendo? A gente precisa entender que isso é necessário para que a gente entenda que a gente não é melhor do que ninguém, que a gente não é maior do que ninguém. A gente quer ser reconhecido, às vezes, como pastor, como pelos dons, pelas coisas que a gente faz, pelo título. Olha o que Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 4, versículo 1, e ele vai dizer assim, ó: portanto, que todos nos considerem servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. O único reconhecimento que todo homem e mulher de Deus precisa ter é como servo de Cristo. Como estão entendendo, amém? É necessário que a gente entenda que nós não estamos trabalhando para promover o nosso nome, o nosso ministério pessoal. Não me chame agora de pastor de jovens. O cara vai falar com o Lucas: não, me chame agora, me respeite. Fale agora, líder de louvor. Como você está entendendo? A gente precisa entender isso. Não é sobre um título, é sobre um coração de servo. Porque o servo não tem vontade própria. O servo não tem o seu nome estampado nos lugares. O servo tem um coração disponível a fazer o que tiver que fazer, porque ele está sujeito ao seu Senhor. O verdadeiro servo é aquele que entende João 3,30, que é necessário que ele cresça e eu diminua. Como estou entendendo? Diga assim comigo: eu preciso ter coração de servo. Quarto ponto, coração contente. Fala sobre um coração grato, satisfeito. A gente precisa parar para avaliar o que Deus fez na nossa vida até aqui, e isso tem que ser motivo suficiente para agradecer ao Senhor. A gente gasta mais tempo reclamando por aquilo que Ele ainda não fez do que agradecendo por aquilo que Ele já fez. Como estão entendendo? 2 Samuel, capítulo 18, capítulo 7, versículo 18. A gente vai ver uma oração de Davi. Ele vai dizer assim, ó: então o rei Davi entrou, sentou-se perante o Senhor e disse, olha a oração de Davi: quem sou eu, Senhor Deus,
E quem é a minha família para que me tenhas trazido até aqui? Senhor Deus, isso ainda foi pouco aos teus olhos, pois também falaste sobre a família do teu servo para tempos distantes. É assim que ages com os homens, ó Senhor Deus. Que mais te poderá dizer Davi? Tu conheces bem o teu servo, ó Deus. De acordo com a tua palavra e a tua vontade, é que fizeste esta grandiosidade e a revelaste ao teu servo. Portanto, tu és grandioso, ó Senhor, pois não há ninguém semelhante a ti, não há outro Deus, mas tu somente. E aí Davi continua a sua oração falando o quê? Reconhecendo o que Deus já havia feito na sua vida. Contente pela obra que Deus já havia realizado sobre a sua casa. Será se nós somos contentes com aquilo que o Senhor já fez? A forma de eu demonstrar gratidão ao Senhor não é falando, mas é valorizando aquilo que eu tenho. O privilégio de eu sou grato por essa igreja. Como que você demonstra isso? Eu sou grato por essa igreja, mas eu só vou de vez em quando nos cultos. Eu sou grato pelo perdão dos meus pecados, mas eu só leio a Bíblia quando dá. Eu sou grato pela minha esposa, mas eu trato ela mal. Eu sou grato pelos meus pais, mas eu sou um péssimo filho. Como você está entendendo? Amém? A forma de demonstrarmos gratidão ao Senhor é valorizando o que Ele já nos deu. Eu penso que uma das piores coisas que nós podemos dar a alguém é a ingratidão. Como você está entendendo? Você não nega Jesus dizendo que você não acredita nele. Você nega Jesus desprezando o seu amor e o privilégio de estar em sua presença. Não está entendendo? O primeiro motivo que a gente precisa agradecer é por aquilo que ele já fez na cruz do Calvário. Isso é motivo de sobra. A cruz é algo que a gente deveria relembrar todos os dias. Olhar para a cruz deveria gerar pelo menos duas reações. Alegria e quebrantamento. Alegria por aquilo que o Senhor já fez. Olha de onde Deus nos tirou. Colossenses vai dizer assim, 1:12. Dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos o quê? A redenção, a saber, o perdão dos pecados. Irmãos, nós estávamos caminhando para o inferno, mas Jesus nos encontrou, nos perdoou e nos redirecionou para o caminho da vida eterna. Isso deveria ser motivo de gratidão e quebrantamento por aquilo que Ele ainda precisa fazer. Porque aos pés da cruz eu olho para dentro de mim e vejo quanta coisa eu ainda tenho que mudar, quanta coisa errada, quanta coisa que precisa ser abandonada. Como estão entendendo? A gente precisa aprender a agradecer o Senhor por aquilo que Ele fez. Você sabia que um dia você estava indo para o inferno, amém? Mas você sabia que você ainda pode estar caminhando para lá sem saber? Fernando, eu já sou crente, nasci na igreja. Não importa. Fernando, eu sou pastor. Meu amigo, você pode ser vice-deus. Se o seu coração não for transformado, você vai para o inferno. Não, mas nós, irmãos, Deus não vai mandar ninguém para lá, não é Deus que manda, é nós que escolhemos. Jesus vai dizer assim, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho, que conduz aonde? São muitos os que entram por ela. Aí ele vai dizer assim, mas vocês entrem pela porta estreita, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida eterna. E são poucos os que entram por ela. A gente pensa assim, estou vivendo a minha vida, morri.
abrir uma porta e eu estou no céu. Não é só sobre um caminho. Jesus fala que que para cada caminho existe, melhor, não é sobre uma porta que vai abrir quando eu morrer. É sobre um caminho. Para cada porta existe um caminho. Então, se eu pegar o caminho que me leva para cá, eu não vou entrar na porta que tem aqui. Como você está entendendo? Se eu estou vivendo do jeito que eu quero, sem dar satisfação, sem me submeter, sem transformação, esse caminho vai me levar a uma porta, ao inferno. Eu posso ser crente, neto de crente, não importa. Como você está entendendo? Caminho estreito me leva para a porta estreita. Então é necessário que a gente aprenda a valorizar o sacrifício de Cristo na cruz. A gente aprenda a valorizar o amor do Senhor. Como eu valorizo, Fernando? Desfrutando desse amor. Todos os dias. Você é grato ao Senhor pelo seu amor? Diga assim comigo, eu preciso ter coração grato. Quinto e último coração, é um coração generoso. É um coração disposto a compartilhar, a repartir o que eu tenho. 1 Samuel capítulo 30, versículo 20 em diante. Nós vamos olhar que Davi e os seus soldados haviam conquistado muitas coisas. E aí eles vão para uma batalha, para uma guerra. Quando eles voltam, chegam em Ziclag, onde a galera que estava com ele estava, aquele povo havia chegado, destruído tudo e levado refém a família deles e os animais, as crianças. Eles começam a chorar, se arrepender, oram e Deus manda eles ir atrás. Davi está indo com o seu exército atrás para recuperar o povo. Alguns estão cansados. Davi deixa uma parte e vai com outra parte. Eles vão, Deus dá graça, eles recuperam tudo. E quando eles voltam, alguns homens miseráveis dentre esses que foram, falam assim, não, nós não vamos dar nada para vocês que ficaram aqui, seus preguiçosos. Vocês vão embora, nós vamos dar as mulheres de vocês vão embora. Davi fala assim, negativo. Eles ficaram cuidando da bagagem, nós vamos repartir tudo com todos. Um homem segundo o coração de Deus. A quinta característica é alguém que está disposto a repartir com os seus irmãos aquilo que ele tem. Como você está entendendo? Davi era um homem generoso. Infelizmente, nós não temos generosidade no nosso coração. Como você está entendendo? Às vezes o segredo, irmãos, para multiplicar o que nós temos é a generosidade. Ou melhor, por que não multiplicamos? Falta de generosidade. João 6, você conhece a história dos 5 pães e 2 peixes, quem lembra? O menino reparte o que tem, Jesus vem e multiplica. Eu entendo que Deus está disposto a multiplicar tudo aquilo que a gente está disposto a repartir. Como você está entendendo? A viúva com Elisa, reparte com ele, Deus multiplica. São princípios. Será que aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos, nós estamos repartindo ou nós estamos retendo? Como você está entendendo? Muitas das nossas orações, irmãos, elas não são por coisas coletivas. Elas são por coisas individuais. A gente passa pouco tempo orando e a maior parte do pouco tempo não é orando pela igreja, pela comunidade, pelo povo. É orando pela gente. Me dá, me dá, me dá. Você quer ver a diferença entre um homem carnal e um homem espiritual? Um homem carnal, ele ora assim, Senhor, me dá isso, me dá aquilo, me dá isso, me dá aquilo. Um homem espiritual é, Senhor, tira de mim isso, tira de mim aquilo, tira de mim isso. Não está entendendo? A gente precisa entender que quando Tiago vai falar assim, ó, Tiago capítulo 4, versículo 2, ele vai dizer assim, ó, que vocês não têm porque não pedem. E quando pedem, vocês pedem para gastar com seus próprios desejos. Aí ele fala assim, adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quiser ser amigo do mundo se faz inimigo de Deus.
Parece que não tem nada a ver o que o Tiago está falando. De oração com adúltero. Só que o Tiago está falando assim, irmão, a tua oração revela o teu coração. Ele está falando assim, os teus pedidos não são para se tornar mais parecidos com Cristo. Os teus pedidos são para se tornar mais parecidos com o mundo. Como você está entendendo? Amém, irmãos? Nós precisamos aprender a repartir o que o Senhor tem nos dado. Mateus 6, versículo 11. Na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensina o padrão correto para todos aqueles que nasceram de novo. Jesus reparte conosco. O Pai fala de coisas espirituais. E Ele reparte o pão. Fala de coisas materiais. Tudo aquilo que era somente de Jesus no passado, agora Ele reparte com a gente no presente. Para que a gente juntos com Ele possa edificar a igreja que o Senhor quer encontrar no futuro. Como você está entendendo? Amém, irmãos? Essa era uma das marcas da igreja primitiva. Repartir uns com os outros. Nós queremos que os outros repartam e a gente não quer repartir. Lucas 24, 15 e 16. Os discípulos no caminho de Emaús, mesmo andando com Jesus, eles não reconheceram Ele. Quem lembra da história, amém? Eles andaram a estrada todinha sem reconhecer que era Jesus que estava falando. Muitos de nós estamos vivendo dentro da igreja, servindo a igreja, sem reconhecer Jesus falando com a gente. Quando é que eles veem Jesus? Quando Jesus reparte o pão. Os olhos são abertos. Talvez o que tem nos faltado para ter experiências com o Senhor não é algo espiritual. É eu pegar o pão que tem na minha mão, que tem na minha mesa, e repartir com quem está precisando. Como vocês estão entendendo? Amém? Você já deve ter orado, Senhor, quando eu tiver muito, quando eu for promovido, quando eu ganhar mais, deixe comigo que eu vou ajudar. Generosidade não tem a ver com quantidade. Tem a ver com um coração. Por que a gente tem dificuldade de botar a mão no bolso e ofertar? Tenho dificuldade de tirar o dinheiro do bolso, porque eu ainda não tirei ele do meu coração. Paulo vai dizer que o dinheiro, quando a gente olha para a Escritura, a gente vai ver que o problema não é ter dinheiro, é o amor ao dinheiro. E o amor ao dinheiro me faz impedir de repartir o dinheiro. E não só o dinheiro, as coisas que eu tenho. Como você está entendendo? É necessário que a gente aprenda, irmãos, de fato a repartir aquilo que o Senhor coloca nas nossas mãos. Diga assim comigo, eu preciso ter um coração generoso. Repita comigo, pureza, quebrantamento, rendição, gratidão, generosidade. Essas são as marcas de um homem e de uma mulher segundo o coração de Deus. Amém, irmãos? De fato, o Senhor possa nos ensinar e nos conduzir a nos autoavaliar para saber se a vida que estamos vivendo está alinhada com esse padrão. Amém? Eu queria orar por você. Se você tiver alguma dúvida, pergunta depois para o pastor Nildo ou então para o apóstolo, tá bom? Você pode ficar de pé, amém? Sem emoção, sem emoção. Amém? Feche seus olhos, irmãos. Talvez você pode estar pensando, rapaz, faltou um monte de gente. Ai. Mas você tem a responsabilidade de praticar isso, repartir isso com os outros irmãos, amém? Glória a Deus. Que a minha vida espiritual seja resistente igual a desse celular, não tem? Mais alguém quer jogar o celular também? Não? Amém? Feche seus olhos, eu queria orar por você.
Amado Deus, em nome de Jesus, eu coloco diante de Ti a vida dos meus irmãos. Obrigado pelo coração dos Teus filhos, pela disposição em ouvir. Eu oro por aqueles que estão aqui nessa noite, por aqueles que não puderam estar, por aqueles que vão assistir isso aqui depois. Que o Espírito Santo possa fortalecer, que o Espírito Santo possa examinar, esquadrinhar, trazendo convicção e arrependimento aos nossos corações. Jesus, nós queremos nos tornar homens e mulheres segundo o Teu coração. Por favor, Senhor, nos ajuda em nossa fraqueza e nos ensina de fato a Tua vontade. Nós Te pedimos perdoa os nossos pecados, porque nós queremos viver para a Tua glória, Senhor. Muito obrigado, porque apesar de todas as nossas falhas, o Senhor tem nos sustentado com graça e a Sua misericórdia se renova cada manhã sobre as nossas vidas. Por favor, Senhor, nos ajude. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém, irmãos? Glória a Deus. Obrigado, meu pastor. Continue lhe usando. Confronto, né, irmão? Falar de Deus confronta. Mas eu tenho certeza que é para trazer novo tempo para a nossa vida, amém? Tirar dessa zona de conforto. Nos dar esse quebrantamento que é necessário. Glória a Deus. Vamos tirar nossas ofertas, amém? Já que aprendemos a tirar o dinheiro do nosso coração, agora vamos tirar ele do nosso bolso. Amém? Glória a Deus. Deus é bom. Jesus, em Tua presença. Obrigado, Jesus. Nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti. Glórias ao Teu Pois um nome. dia a Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais, e a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais, só pra Te adorar e fazer Teu nome grande e Te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Pai, nós Te louvamos, Te agradecemos pela Tua verdade, Senhor Deus, sobre esse lugar, meu Pai. Ela que traz libertação, ela que traz cura e ela que nos auxilia, Pai, na nossa caminhada. É a Tua palavra, Senhor Deus, que abre o caminho para que possamos chegar, Pai, à estatura de varão perfeito, aquela que o Senhor desejou para nós desde o princípio, meu Pai. Em nome de Jesus, quero Te pedir, Pai, que o Senhor venha nos dar uma porção da Tua graça, Pai, para esses dias, meu Pai, para esse novo tempo, meu Pai, onde estamos sendo, Senhor Deus, confrontados, onde estamos sendo, Senhor Deus, revelados, Pai, pela Tua palavra, Senhor Deus. Obrigado, meu Pai, porque a Tua palavra é como espelho. Queremos olhar para ela, meu Senhor, e saber, Senhor Deus, se estamos bem diante do Senhor. Não queremos mais olhar, Senhor Deus, para os pecados dos outros, mas para os nossos, meu Senhor. E olhar para nossas falhas, nossos defeitos, aquilo que precisamos ser transformados segundo a Tua imagem. Em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor Deus, a ter essa sinceridade diante do Senhor. Não queremos, Senhor Deus, andar de máscaras, queremos andar, Senhor Deus, de forma clara, Senhor Deus, diante da Tua presença. Porque sabemos, Pai, que Tu é um Deus que conhece e sonda os nossos corações. Verifica se há algum caminho mau e nos guia pela vereda da Tua justiça, por amor do Teu nome, Senhor. Tudo que nós desejamos é viver uma vida que agrada o Teu coração. Se ainda não sabemos andar dessa forma, nos ensina, Espírito Santo.
Nos traz o quebrantamento necessário para que possa proporcionar a mudança necessária, para que possamos ser a tua imagem e semelhança nessa terra. Em nome de Jesus, nos auxilia, Espírito Santo. Nos dá esse coração segundo o teu coração. Ainda que isso venha a custar a nossa vida, ainda que isso venha a custar, Senhor Deus, tudo para nós, mas nos dá um coração segundo o teu coração, meu Pai. Obrigado por essa noite, obrigado pela tua palavra. Continua guardando, Pai, a vida do pastor Fernando, toda a sua família. Em nome de Jesus, Pai, onde tiver, Senhor Deus, alguém com seu sangue, onde tiver alguém, Pai, com seu sobrenome, que o Senhor venha guardar em nome de Jesus nessa hora, meu Pai. Que o Senhor possa retribuir a ele, Senhor Deus, segundo a sua vontade e segundo a fé que ele tem, Senhor Deus, expressado nessa terra, meu Pai. Em nome de Jesus, abençoe de uma forma abundante a sua vida e sua família. É o que nós clamamos e te pedimos pelo sangue de Jesus, meu Pai. Obrigado pelas ofertas. Nós te pedimos que o Senhor venha gerar multiplicação na renda dos teus filhos e sobre essa casa, meu Pai. Muito obrigado por tudo. Nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Abraça seu irmão. Ali temos um pãozinho. Vamos comer junto. Compartilhar mais uma vez em nome de Jesus.